Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves, que é patrocinado pela Neves Serviço com Excelência. E nós estamos aqui toda terça-feira às 20 horas, pelo YouTube, trazendo um melhor conteúdo para você. Então eu peço para você que você divulgue, você dê o seu like, compartilhe, para que o nosso conteúdo alcance várias pessoas. Eu peço a sua ajuda. Deixa eu ver como que está o som. Sombra. Fala, meu querido, tudo bem? Boa noite, meu amigo Sombra. Hoje a noite tá boa. Até que enfim a gente tem uma mulher bonita nesse podcast. Achei que nunca mais isso ia acontecer. Ô, Sombra. Tava cansado de ver um velho feio. Ô, Sombra. Toma cuidado. Meu amigo Sombra, hoje nós estamos com muita gente aqui especial nos dando a sua honra. E eu gostaria, meu amigo, que você apresentasse as pessoas que estão conosco aqui para a gente começar esse bate-papo maravilhoso, Sombra. Bora, você sabe que hoje eu tenho que puxar o saco, né? Porque hoje a única coisa que me sobrou do casamento foi as cachorras, né? Então. Sombra. Sombra. Hoje a sua depressão passa, amigo. Não. A gente tá aqui hoje com a doutora Bianca. Prazer, doutora Bianca. Prazer. A gente tá aqui também hoje com o sócio administrador da Mil Patinhas, o Felipe. Boa noite, tudo bem? E a gente tá aqui também com o doutor Tiago, que é o gerente veterinário do Mil Patinhas. Boa noite, pessoal. Gente, boa noite. Muito obrigado por tê-lo vocês conosco aqui nessa noite. Então vamos fazer o nosso bate-papo aqui. Nós temos aqui hoje, eu tô com a minha princesa aqui do meu lado. Nós estamos com Sombra. E tá preparada aí, Bianca, para os bate-papo? Para as perguntas? Então vamos lá, vamos começar essa pergunta. Tem aí, vamos lá. Nós temos uma pauta aqui com bastante coisa boa. Vamos começar com o senhor Felipe. Vamos lá. Felipe, conta pra gente como surgiu a Mil Patinhas? Bom, a Mil Patinhas, a marca já existe e vai fazer 23 anos esse ano, né? Como que ela apareceu na minha vida? Meu sócio, o Anderson, ele não pôde estar aqui hoje, ele era funcionário lá, ele era da Dosador. E em 2020 ele recebeu a proposta de assumir a empresa toda, né? Aí ele assumiu, eu nessa época trabalhava no CRMV, né, que é o Conselho de Medicina Veterinária. E aí ele me chamou para ser gerente da loja, porque ele não curtia muito administrativo, essas coisas e tal, a gente tinha uma amizade, eu sempre gostei. Aí ele me chamou e eu entrei como gerente, só que 1 mês e meio deu tão certo que ele me chamou para a sociedade. Aí entrei e estamos aí até hoje na luta, aí já vamos fazer 5 anos já. Deu o match perfeito, né? Sim. E você, Tiago, como que começou a sua trajetória lá dentro? Eu tive uma breve passagem em 2022. A Mil Patinhas, ela rendava a parte clínica, né? E eu fazia parte da veterinária que fazia a rendagem da parte clínica. E aí foi quando eu conheci o Felipe. Fiquei lá 6 meses, né? Ela acabou saindo de lá, eu fui junto com ela. E aí, comecinho de 2024, o Felipe me ligou, falou que estava buscando um veterinário, né? Nossas ideias sempre se encaixaram. E me fez uma proposta, e aí de prontidão, conhecendo ele, conhecendo o Anderson, a gente sentou, conversou, alinhou as coisas e foi quando eu voltei para Mil Patinhas. Já assumindo a posição de liderança, né? Sim, exatamente. E a Mil Patinhas, ela tá onde, ô Felipe? Estamos na rua Simas Pimenta, na rua da Biblioteca da Celso Garcia. O pessoal que mora ali próximo deve conhecer. Próximo pronto-socorro ou antes? Indo sentido bairro antes do municipal do Tatuapé, o hospital. Isso. O que é, Sombra? O que você quer perguntar, Sombra? Você fica aí cutucando. Não, se tem uma coisa que eu preciso saber é coisa de cachorro, né? Então se você deixar eu falando aqui, você tá lascado, eu não paro mais. Eu queria saber quais serviços que eles têm lá na Mil Patinhas. Lá temos banho e tosa, né? Parte estética, pet shop, medicamento, brinquedo, etc. E o setor clínico, tanto com clínico geral quanto especialidade, cirurgias, vacinas, bem completo. E aí, dona Bianca? Queria saber mais do Felipe, como é que é empreender nesse mercado desafiador? Bem desafiador. É desafiador, até porque eu tenho acompanhado, eu sei que o mercado eu sempre falo algo que eu aprendi na faculdade. A gente fazer um plano de negócio. Sim. Tá? Hoje nós temos muitas franquias e tal, e nós temos visto também muitos pequenos quebrarem. Exatamente. Então aí entra a pergunta que ela fez. Entra a gente. E assim,
Porque ali foi tudo muito como assim, eu sempre sonhei em empreender, sempre gostei, sempre tentei várias coisas. E esse tal do plano de negócios, para você que nunca fez e não tem ninguém na família que fez, ela é tipo um bicho de 7 cabeças, né? Então a gente ali foi muito na cara e na coragem, literalmente. O Anderson, como ele já tinha a bagagem do operacional, que eu não tinha, eu tinha mais o administrativo, parte ética, essas coisas da veterinária, ele me ensinou muito e foi muito assim, YouTube, como que faz um fluxo de caixa, como que faz compra, enfim, eu não tinha noção zero de onde comprar, fornecedor, então os ex-proprietários me ajudaram, porque o pessoal que comprou tinha amizade com o Anderson, né, tá? Então eles, sou grato por isso até hoje, me ajudaram muito a ter o norte ali de como fazer, mas foi tudo muito na acerto e erro, cara. E assim, graças a Deus a gente conseguiu fazer acontecer, mas teve bastante turbulência, mas deu certo. Legal. Ele falando essa parte administrativa, me fez lembrar, porque quando a gente estava num momento difícil com a Neves, a parte operacional eu domino muito bem, comercial a gente também tem noção, mas quem na parte administrativa fez a diferença foi o J. Chave, que hoje não está com a gente aqui. Um grande abraço ao J. Chave, mas o J. Chave foi que nos ajudou a fazer a diferença. Sim. Né? Mas vamos lá, mais pergunta aí. Cadê o Sombra? O Sombra, vai você, do Bianca. Me conta um pouquinho, Felipe, como é que é a rotina na clínica? Operacional? Operacional. Operacional. Bom, hoje a gente pode falar que assim, é bem corrido, porque com essa crescente de plano de saúde, PET, enfim, a demanda da recepção é gigantesca, do veterinário, hoje a gente atende muita especialidade, então assim, a gente faz muito meio campo entre especialistas, né, que são conveniados ao plano, e por sermos ponto físico, a gente tem que fazer essa parte de combinar com o tutor e com o veterinário, horário, data, cirurgias. Então, assim, pro que a gente pegou lá no passado, hoje é bem corrido. Parte de mãe tosa é um setor, assim, que não para, literalmente, sabe? É todo dia. Hoje a gente tem taxi dog também, então, assim, o carro tá na rua direto. Eu acho que o que facilita, uma coisa que a gente preza muito lá, é a comunicação, entendeu? É integrar os setores, todo mundo tá pelo menos ciente do que tá rolando no setor vizinho ali, todo mundo se conversar. E eu acho que é o que faz a rotina funcionar, entendeu? Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que está fora da pauta aqui. Claro. Mas eu já fui criança, né? Hoje eu sou jovem, né, Sombra? Mas você ainda lembra, não? Você tá de brincadeira aqui com a gente. Eu já fui criança. E aí, doutor, naquela época a gente dava arroz e feijão pro cachorro. E o cachorro comia, não tinha problema, doutor. Aí hoje falam que tem que ser ração, entendeu? Então, eu tenho uma pessoa na minha família que mexe com bicho, deixou 3 cachorros. Aí não, a gente faz um negócio, não, tem que ser ração, nada de dar arroz e feijão pro cachorro. E aí, doutor? Ó, eu pego muito o questionamento disso dos mais antigos, né? Você tá me chamando de velho? Não, né, doutor? Nada disso. Nem fui eu que falei dessa vez, hein? O seu Neves vai pôr nós atrás do xadrez, cara. Tá falando isso no podcast do cara. O que eles me questionam? Né? Às vezes a filha leva o cachorro lá e aí ela fala, ó, eu tô dando essa ração, e aí os pais ficam indignados. Não, mas ela gasta R$500 numa ração. Antigamente um cachorro comia osso de galinha, arroz, feijão, comia o que dava e não ficava doente, né? Mas hoje a medicina veterinária evoluiu muito, então é comprovado, né, que não que a alimentação natural não seja uma coisa boa, é muito boa, né? Mas contanto que seja balanceada, que seja alinhada com o especialista, né? Aí sim, com certeza é indicativo comer uma alimentação natural, um arroz, um frango, né? Dependendo da necessidade nutricional de cada cachorrinho. Mas a ração é completa, né? Tem os nutrientes, as vitaminas, tudo que é necessário. E assim, é atrativo também para o cachorro, né? O cachorro, ele não é igual a gente
tem alguns cachorrinhos que são mais seletivos, mas o cachorro não é igual a gente, nossa, não gosto daquilo. O que aparecer, se for uma coisa Ele pega. Ele pega. Ele pega. Não, mas eu gostei. Então, na verdade, é porque também a comida em si, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de óleo, é isso? Isso. Excesso de tempero. Geralmente alho, cebola são prejudiciais, né? Então, por exemplo, o pessoal, vou dar um arroz, geralmente é temperado com alho, cebola, né? Óleos em excesso. Então, assim, geralmente quando eu passo para os meus clientes que querem fazer uma dieta natural, é mais uma grelhadinha sem tempero, né? Porque só o cheiro já da proteína, do arroz, já faz com que o animal fique, né, lambendo os beiços. Entendi, doutor. Eu vou perguntando aqui. O que o Neves fez aqui foi tipo a olhadinha, né? Não, e como que é para o senhor administrar, quem só faz parte da administração, como faz parte para administrar todos o quadro funcionário de vocês? Chegou um momento que eu precisei Porque trazer... a mão de obra, ela é difícil. Sim. Eu acho que, como o senhor até estava comentando comigo, lá no início, a mão de obra e o administrativo era eu e meu sócio, era tudo. Porque a gente pegou a empresa numa fase, assim, início, né? Então não tem como você já ter 3, 4 funcionários trabalhando, o carro na rua não tinha. Então, assim, era eu e ele para dar banho, tocava a campanha, saía correndo, abria a porta, voltava, continuava dando banho, etc. E, assim, hoje, com a equipe... Como que eu faço para gerenciar a equipe? Na verdade, hoje a gente acabou tendo que trazer o Thiago para a gerência da empresa para conseguir dividir isso com a gente, entendeu? Então ele lidera hoje o nosso quadro de funcionários e a gente consegue balancear, dividir um pouco isso aí, porque o administrativo parece que não, mas cansa. E o ruim às vezes é você deitar no travesseiro e sua cabeça continuar e você quer dormir. E você acorda de Isso aí a gente não passa, né, Sombra? Quase nunca. Isso aí a gente não passa, a gente não tem essas dificuldades. Assim, dá bastante trabalho. É muito detalhe, enfim, precisa de ajuda, não tem como. Chega um momento que você tem que delegar tarefas. Isso um grande amigo meu me ensinou. Falou, cara, você tá errando porque você tá tentando abraçar o mundo. Não dá, não tem como. É fato, a gente precisa delegar, não tem jeito. O J. Chá falava muito sobre isso. Sim. Doutor, me conta algo marcante em algum atendimento emergencial do senhor. Vamos lá. Tem um marcante, que foi uma cachorrinha que caiu do 17º andar, 3 meses. A queda, ela amorteceu no acrílico que tinha no térreo, teve fratura de fêmur, rompeu o baço, fez algumas cirurgias, só que por que pareça, hoje parece que ela não tem nada. Parece que ela não tem nada. Tá bem. Tá bem, super bem. No caso, não era, mas agora ela virou minha cachorrinha. E só pronta. Foi um dos casos mais marcantes que eu peguei no Mil Patinhas. Que eu já presenciei situações também que é complicado. Ali, ela literalmente é um milagre vivo. Porque Eu brinco que o Felipe teve um outro caso na minha primeira semana no Mil Patinhas. Nossa, que ele foi meu veterinário por um dia. A doutora ligou desesperada, que a cachorrinha, que ela chegou da faculdade, a cachorrinha dela estava desfalecida. Era uma chihuahua chihuahua, né? Chihuahua. Uma chihuahua de 2 meses, pesava 800 gramas, ela cabia na minha mão. E aí ela chegou, peguei a cachorrinha toda torta, babando, mole, sem reação. Literalmente, a veia dela era um fio de cabelo, né? Um fio de cabelo. A gente consegui pegar o acesso venoso dela, vi que ela estava na tríade do neonatal. O que é a tríade do neonatal? Hipotermia, hipotensão e desidratação, tá? Ela tava, já de início, eu constatei que ela estava com esses 3 sintomas. Então a gente fez todo o suporte. Na hora que ela não chegou de surpresa, né? Ela ligou desesperada, chorando, né? Foi você que atendeu, chorando. Aí o Felipe falou, lembra a Zahira que você atendeu no sábado? A doutora entrou em contato, desesperada, chorando. Eu já falei, manda vir pra cá. E assim, eu já tive 3 anos de experiência como enfermeiro, né? Antes de eu me formar, eu trabalhei 3 anos em internação.
Então já tinha pego alguns casos similares, né? Só que a gente não sabia o que tinha acontecido, porque ela chegou da faculdade que o cachorro estava assim, não sabia se foi uma queda, porque 800 gramas é muito sensível. E aí eu lembro que eu falei pro Felipe, ó, enche aqui essas luvinhas, sobe, vem cá, segura, porque a tutora não conseguia ficar na sala. Então ele realmente foi meu auxiliar. Mas graças a Deus tudo certo. Nossa, mas foi desesperador, porque você olha assim, e assim, é o momento que você tem que ser profissional e focar no que você tá fazendo, porque foi tenso, né? Mas deu tudo É certo. um momento de crise, Sim. né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em hospital também, mas não veterinário, né? Hospital normal, atendimento pronto-socorro, e também já peguei situação de crise. E hoje, queira ou não queira, o cachorrinho, o gatinho, ele tá comparado com um ser É um humano. membro da família, né? Né? Hoje todo mundo tem. Antigamente existia uma norma, né, em condomínio que você não podia ter animal. Hoje em todos os condomínios tem animais. É uma coisa que vem crescendo, né? Muitos casais optam por não ter filhos e ter pet, né? Exatamente. Eu conheço alguns, né? Eu conheço alguns. Fica à O vontade. Neves mesmo tem 5, né, Neves? Olha, ele fica me zoando dos cachorros, né? Não é. É que me deixaram lá, né? Deixaram lá. Pra mim também. E me empurra ainda, né? É uma briga, meu amigo. É Eu uma brinco, briga. o meu dorme. Eu tenho 2, né? O meu dorme comigo. E assim, às vezes eu acordo, ele tá todo atravessado. Eu deixo ele lá, encolho. Não, faz parte, faz parte. Apesar que esses dias eu ouvi uma reportagem da gente tomar cuidado com a higienização do animal, mas a gente manda, né? A gente manda dar banho, tudo, né? Mas não tem jeito, não tem jeito. A gente fica preocupado com o sofá, né? Tem tutor que acha que dar banho toda semana é um prejuízo, né? Mas tem até um estudo que mostra que o animal, se ele fica uma semana sem tomar banho, a gente fica uma semana, o animal desenvolve 4 vezes mais questão de fungos, bactérias na pele, né? Então não é só uma questão de estética, é uma questão também de saúde né? também. Doutor, fala isso aqui na câmera da verdade, novamente repete isso. Tem um estudo que mostra que se o cachorro ficar uma semana sem tomar banho, e, ficar uma semana sem tomar banho, na pele do animal vai ter 4 vezes mais fungos, bactérias, né? Então, assim, o banho não é só uma questão de estética, né? É uma questão de saúde. Então, assim, quando o veterinário indica, banhos semanais, não é porque ele quer fazer com que você gaste, ele está pensando no bem-estar da saúde. Ele estudou, ele foi orientado a carreira toda dele a saber levar o melhor cenário para o seu pet. Aí entra numa situação, porque às vezes a gente estuda, e a pessoa quer dar a opinião dela sem ter argumentos técnicos para poder falar, não... O tal do sempre foi assim e nunca deu nada. Né? O que eu mais pego lá é Google. Tem tutor que chega lá, o cachorro tá vomitando, mas ele tá vomitando porque eu vi na internet que é por separação. Não, se ele tá vomitando... tem algum porquê. Não é normal o cachorro vomitar com frequência, né? Então o que a gente mais pega é isso. Nossa, meu cachorro ele tá com suspeita de sinomose, vou dar baba de quiabo para ele que funciona. Então assim, o pessoal às vezes ele se apega muito no que o Google fala. Na verdade, na câmera da verdade aqui, Sombra, na verdade eu andei pesquisando algumas coisas no Google e que eu fui correr atrás para ver e não bateu. Então toma cuidado, gente. Eu sei que a gente faz algumas pesquisas ali e tal no Google, porém nem tudo que está ali é a realidade para o seu dia a dia. Né, dona Bianca? Sim, senhor. Então vamos lá, fica à vontade aí. Ver o Thiago falando assim é bonito e honroso, né? Porque é uma profissão que eu admiro muito e acho que é a melhor de todas, né, Neves? Eu penso que a minha filha, ela podia fazer... Podia ser polícia, né? Mas podia fazer estética, dá dinheiro. Aí lá atrás o Tadeu falou assim, mas existe controvérsia, né? Mas, na verdade, como nós falamos no episódio da semana passada, é o seguinte, tudo que você fizer, você tem que ter sangue na veia. Você tem que se identificar com aquilo.
Sim. Tá? Então, hoje eu sou segurança porque eu me identifico com segurança. Tá? Então, se o doutor é veterinário, a Bianca também está caminhando, então é porque vocês se identificam com aquilo. Se está no administrativo, porque se identifica com o administrativo. Né? Ou se nós somos empreendedor, é porque nós se identificamos em empreender, com toda a dificuldade que nós passamos, que o brasileiro passa, né? Os pequenos empreendedores passam algumas dificuldades, mas não quer dizer que a gente não vence, né? Sim. É um mundo desafiante e nós vamos desafiando e vamos vencendo. Vamos, Sim. né? Vamos um dia de cada vez. que- Exato. Sim. O que Vai você quer, indo. Sombra? Fala. Eu estou curioso para saber qual que é o maior erro que os tutores cometem com os pets hoje em dia, que me parece lenda, assim, que ninguém fala. Eu não sou veterinário, mas eu acho que o maior erro é largar a mulher e ficar com o cachorro. Entendeu? Mas aqui nessa sala a gente tem dois que eu já descobri. Fala, doutor. Ó, assim, um dos maiores erros que a gente pega com frequência é quando o tutor tá lá comendo sua pizza e o pet tá lá pedindo e fala, nossa, coitadinho, vou dar um pedacinho. Ah, doutor. Isso aí, Não, mas você acontece. identificou, né? Acontece. Tinha uma Não dá. tutora lá que ela falou, não, eu dou feijoada porque ela gosta. Ela dava feijoada pro cachorro. Fala assim, se ela pede, eu tenho que dar, porque pronto. Se eu como melancia, o cachorro tá de olho. Se eu como caquinho, o cachorro tá de olho. Exato. Banana, ele já sente pelo cheiro. Sim. Né? Banana, eles adoram. Mas é verdade, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado ao dar ao cachorro. Com certeza. Tem uma pessoa que eu sigo na rede social que às vezes ela tá comendo torresmo, ela dá torresmo pro cachorro dela e filma. Ó, tenho cachorro X aqui, ó como ele gosta de comer torresmo, sabe? E assim, com certeza ela já deve ter passado com o veterinário e já deve ter sido orientada, né? Mas tem gente que não entende esse ponto. E, querendo ou não, a pancreatite, que é uma das possíveis causas, né, sobre essa alimentação mais gordurosa, ela é uma das piores dores que o animal pode sentir. Então, pensa, você está dando uma borda da pizza porque você acha que o animal, o pet, está com vontade, mas e se ele desenvolver uma pancreatite? Ele vai estar lá sofrendo por uma coisa que não foi ele que causou, entendeu? E é uma doença terrível de tratar, né, Neves? A sua gata teve, né? No ano passado. A creatite ficou é ruim. bravo. E falar disso, eu vi ela hoje. Ela tá gordinha, mas tá vendo? Deve até fazer uns petinhos, viu? Tá uma maravilha a tiara. Né? E aí, o que nós temos mais aí? Que Eu ia tenho entrar num pergunta aqui. assunto muito polêmico. Fale. Eu estava comentando que eu admiro muito a sua profissão, Thiago, e eu ia falar a respeito da desvalorização. Eu sei que em todas as profissões há uma certa desvalorização, não é mesmo, Neves? Sim. Mas em cima da veterinária é o que eu mais vivencio e o que eu sei, né? Como você lida com isso? Como a Mil Patinhas age em relação a isso? Me fala um pouco sobre. Acredito que é uma coisa que está melhorando, porque se você for parar para pensar, antigamente o cachorro comia arroz, feijão, o que tivesse comia. O clínico geral tratava tudo, fazia cirurgia, cardiologista, endocrinologista. Então, conforme a veterinária foi evoluindo, hoje todas as áreas que você imaginar, pneumologista, cardio, endócrino, ortopedista, tem tudo um ramo para você passar, né? Então, acho que a profissão, ela é bastante desvalorizada por conta disso, né? Tá vindo uma crescente e os tutores às vezes não enxergam o veterinário como um médico. Eles só vão enxergar como médico quando o paciente, o pet dele tá com alguma alteração. Aí vai enxergar como um médico, né? E lá, Mil Patinhas, que a gente faz? A gente um ajuda o outro lá, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu não sou cardiologista, né? Então, chegou um paciente com uma alteração cardíaca, eu não vou das caras e tratar. Eu vou encaminhar para o meu colega, que eu sei que ele estudou para isso, né? Então, a gente sempre vai dividindo setores, né? Então, o mundo animal hoje está como realmente é o mundo do ser humano. Exatamente. Cada um no seu quadrado, melhor dizendo assim, cada um no Exatamente. seu quadrado. Muito completo, né? Muito Sim. completo. E é uma equipe que se integra, né?
Porque pelo que eu entendi de vocês ali, vocês têm um atendimento estético, então ali se acontece alguma coisa, se tem algum pet já com problemas de pele, já é passado para você? Isso todo mês eu tento fazer uma reciclagem com os banhistas das principais alterações que um pet chega no banho-tosa, uma otite, qualquer alteraçãozinha que vem na pele eu peço para me comunicar, o animal tá cansado, no tempo dele, a gente não força nunca o animal lá. Sim, muito legal, né? Até mesmo porque falta muito em muitos pet shops, né? Essa comunicação, né? Sim. Na verdade, eu vejo o cuidado e a preocupação que vocês têm, porque não são todo mundo assim, né? Não é toda clínica, todo pet shop, né? Vamos falar de clínica, né? Lá vocês também fazem as duas áreas, Sim. que é mais completo, né? Porque às vezes você tem só a clínica, mas lá tem o pet shop, tem para dar banho, para cuidar e tal, e também tem o veterinário, a clínica que toma conta do animal, né? E não são todos. Aí, eu estou vendo que vocês têm uma diferença dos demais, entendeu? Agora eu vou jogar aqui, doutor. Por que vocês são diferentes? Porque a gente ama com o que trabalha, né? A gente ama com o que trabalha, a gente gosta de ver a evolução, o bem-estar do pet. Pra mim, por exemplo, pra mim é muito mais vantajoso eu ver um pet com uma alteração, conversar com o tutor, ser claro, né, das alterações, mostrar que não é só deixar o cachorro para tomar banho e tchau, mostrar que tem o monitoramento 24 horas ali em cima dele enquanto ele está fazendo o serviço. Mostrar que assim, se eu estou em atendimento, o menino que está dando banho, a menina que está dando banho, ela é capacitada a identificar se está tendo alguma alteração e aí me chamar, me comunicar, tá? Então, qual que é o nosso diferencial lá? O nosso diferencial é a gente fazer as coisas com amor, com zelo, né? A gente não olhar só para o financeiro. Nossa, vamos pegar o shampoo mais barato, vamos fazer o mais rápido possível. Não, a gente trabalha com as melhores linhas na questão de pele de banho e tosa, a gente trabalha com os melhores insumos, as melhores vacinas, as melhores medicações no ramo pet, tá? Então a gente trabalha com o melhor lá na clínica. E por que eu, Neves, devo procurar a clínica de vocês? Eu acho que é uma pergunta bacana, até complementando o que o Thiago estava falando, porque assim, pra gente lá, qualidade não é uma coisa a se pôr em pauta, é o mínimo. Então assim, uma coisa que a gente é totalmente contra é toque de caixa. Não, sabe, um atrás do outro, produção e tal, porque assim, a gente lida com vida e não é, sabe, sei lá, padaria que você põe um monte lá pra fazer e o que é importante é bater a meta no final do dia. Então assim, isso é uma coisa que a gente leva na ferro e fogo, por exemplo, que nem ele citou agora, marcas de produtos, etc. Não é que a gente quer, eu trabalho com marca X por status, não, é porque eu sei que é boa, eu já visitei a fábrica, apresentou a parte química, tem aprovação do nosso veterinário, dermatologista a gente conhece, então assim, tem todo esse respaldo, se der algum problema, sei lá, algum shampoo desenvolver alguma alergia, eu tenho o respaldo da fábrica para vir lidar com o meu cliente, entendeu? Então assim, tem todo esse preparo em volta, sabe? A gente tem pós-venda, então assim, eu acho que muita gente acaba nos procurando. Eu acho que a gente consegue fazer aquele negócio de, sabe assim, não importa o preço, não importa o valor que você entrega, é literalmente o valor, sabe? Então, evidentemente, no quesito preço, existem lugares mais baratos, só que tem algumas coisas que lá não são discutíveis, entendeu? Por exemplo, essa questão de plano de saúde pet hoje que está crescendo assim de um jeito, se alastrou, né, para São Paulo, pelo menos. Já escutei de tutores que assim, eu preciso passar com o meu pet, é plano de saúde, só tem horário daqui 15 dias. Não, pra gente o tutor que é de plano é particular, eu estico o tapete vermelho para ele, ofereço o cafezinho do mesmo jeito, não existe diferenciação, porque o que importa é o bem-estar animal, é o pet. O tratamento é pra ponto, todos. não muda, entendeu? O veterinário vai tratar do mesmo jeito, vai medicar do mesmo jeito, vai ser a mesma vacina importada, não vai usar mais barato, enfim, isso é padrão nosso, entendeu? Então acho que por isso que a gente se diferencia de muitos lugares.
Doutor, em cima da pergunta dele, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de valores que é oferecido aí fora, né? Tem pessoas que faz um tipo de serviço, só que a gente não olha a qualidade do serviço. Às vezes a pessoa, por R$ 200 ou por R$ 100, resolve fazer num lugar mais barato. É igual Botox, né? Tem lugar que é mais barato, tem um lugar que é mais caro. Mas um produto, como foi colocado, o produto é de qualidade. Sim. E o outro produto é um similar que não tem o mesmo benefício que tem aquele que vocês têm lá. E aí? O que nós poderíamos falar para esse público? Vou dar um exemplo das cirurgias que a gente mais faz lá, que é o de castração. A gente não só vende, você vem para castrar, acabou. A gente envolve todo um pacote, né? Então, o pet vai ser avaliado, vai pedir os exames operatórios. Já vejo vários locais que fazem castrações sem exames, né? Fazem anestesia sem um especialista em anestesia. O fulano ali, ele tem conhecimento em anestesia, faz, mas assim, não tem especialidade para fazer esse procedimento. Então lá que a gente trabalha com tudo que é especialista. Então assim, eu tenho meu anestesista, o Dr. Roger, eu tenho o meu cirurgião, que é o Dr. Renato. Então lá na castração, o que vai ter? Vai ter uma equipe especializada para fazer o procedimento. Acabou a cirurgia. O pet ele vai ficar monitorado até ter a alta, 24 horas, eu que estou lá, o anestesista que está lá. E o pós-venda, né? Então assim, se acordou ruinzinho com dor, tem o meu telefone, tem para tirar qualquer dúvida, porque, querendo ou não, tem tutores que são de primeira viagem. Então assim, eles ficam desesperados. Então, esse é que é o nosso diferencial. Assim, beleza, você quer fazer num colega que cobra tanto, meu preço é esse, mas eu te garanto qualidade. O que eu achei interessante, essa semana eu estava orientando um amigo meu, e um abraço para o Miguel, e nós estávamos conversando sobre alguma situação de pessoas que são doutor, mas na parte de vidas de pessoas, né? E eu dizia ele estava falando sobre valores, de salários. Eu falei, calma, porque na verdade você pensa que fulano ganha tanto no SUS, ou ganha tanto lá, mas você tem que entender que tem o chefe da equipe. Então, é um trabalho em equipe. Não quer dizer que ele vai ganhar tanto. Tem uma equipe. Eu estou usando uma palavra de equipe. Então, o que eu pude entender é que vocês também lá têm uma equipe. Sim. Cada um na sua função, mas sempre vai ter um representante lá para poder cuidar. E se tiver precisando do outro, um chama o outro e assim vai desenvolvendo o trabalho. É isso? Eu acho que é a forma que a gente acaba valorizando a área, entendeu? Porque eu sei a importância do anestesista, que tem pós-graduação em anestesia, ele estudou aquilo, então ele está na cirurgia focado na anestesia, entendeu? O cirurgião está focado na cirurgia, entendeu? Então, assim, é como deve ser, né? É como o Conselho Regional pede que funcione. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é... Nem todo lugar funciona assim, né? Vou te dar um exemplo para você entender. Esses dias a gente pegou o encaminhamento para um animal tirar um corpo estranho de estômago, né? Ele ingeriu algum objeto, o tutor não sabia o que era, no raio-x deu que era um objeto de 5 centímetros. Né? Nesses casos, qual que seria o melhor cenário? Entrar com o endoscópio, retirar o objeto, acabou. Só que pode ter complicações do que? A gente não conseguir tirar no estômago e ter que abrir. Por mais que a gente não sabe se vai precisar operar ou não, a gente desloca o nosso cirurgião para estar acompanhando o procedimento. Porque, Thiago, não deu certo, vai ter que abrir. Ele já se paramenta e entra na cirurgia. Porque senão o que teria que fazer? Teria que acordar o animal, marcar um outro dia, fazer uma nova anestesia para fazer o procedimento, né? Entendi. Então a gente desloca sempre a equipe inteira. Independente se ele vai fazer o procedimento ou não, a gente tá ciente que um ajuda o outro.
Eu estou sentindo que alguém vai me bater aqui, porque o Sombra quer falar, a Bianca quer falar, e só eu estou falando. Então vai falar. Vamos primeiro. deixar o Sombra falar, que hoje ele falou pouco. Boa! Não, eu queria saber, na época da pandemia, pelo menos a gente via várias notícias que o mundo pet estava crescendo demais, que a galera estava fazendo adoção, estava pegando cachorro. Eu queria saber se isso mudou muito o cenário pet, né? Na parte de atendimento, a parte de clínica, ou mesmo na parte de cuidado, porque daí você começou a ter um contato maior com o pet, tu não ficou preso em casa. O que isso mudou no mercado pet? Nossa, assim, acho que enquanto muitas empresas, infelizmente, acabaram indo aí meio que ladeira abaixo, né? Muito triste, muitas pessoas quebraram. A gente teve um aumento considerável de clientes lá, porque assim, a pessoa não podia ir pra rua, não podia fazer nada e não tinha filhos às vezes, ou se tinha, o pet é a alegria da casa, né? Então assim, ó, você chega em casa, pula em você, brinca, late, quer, enfim. Então assim, teve uma demanda alta, a gente conseguiu, eu lembro que na época mandaram fechar e depois o CRMV conseguiu fazer abrir, né? Porque viram que era essencial o veterinário e conseguimos trabalhar normalmente. Então, assim, teve sim uma alta demanda, a gente conseguiu se manter como essencial, então conseguimos trabalhar normal. Legal. E agora, Bianca? Senão eu vou começar Vou deixar com Sombra, calma. Sombra quer saber. Eu queria saber que hoje os pets são considerados quase da família. Se isso mudou muito a responsabilidade pra vocês, porque eu vou pegar por mim. Vamos supor que eu leve minha cachorra lá e dá qualquer erro que pode acontecer. Sim. Eu imagino que hoje é um problema muito mais grave. Eu queria saber como que isso afetou pra vocês. Eu acho que assim, pelo menos no nosso caso, eu acho que como a gente sempre tratou os animais porque a gente tem amor à profissão, pra gente acho que não mudou hoje as pessoas lidar mais como filho. Pra gente o cuidado sempre, os animais sempre foram importantes, né? Eu acho que, tipo, pra gente não mudou muito, mas acho que mudou mais a conversa com os tutores em si, entendeu? Porque você tem que ter mais, talvez, a empatia, entender que é a vida dele. Antigamente a pessoa falava, vou levar meu cachorro no veterinário. Hoje o papo é, vou levar meu filho no veterinário, entendeu? Então você tem que saber mais lidar com o pai desses pets, entendeu? Porque assim, os animais a gente lida com amor de qualquer forma, sempre lidou e sempre vai lidar, entendeu? Porque a gente, como eu falei, tem amor à profissão. Mas a gente tem que saber lidar com os tutores hoje. Você sabe, o Sombra me fez lembrar de uma situação, eu não quero falar o nome, mas eu ganhei um cachorro de um casal de policiais, que eles iam para morar num prédio, e eles não iam poder ter o cuidado de cuidar, porque os dois tinham... O policial trabalha 12, 14 horas por dia, então eles não tinham. E o cachorro era muito esperto, ensinado e tal. Aí me deram esse cachorro. E eu me recordo que eu fazia academia e eu tomava cafeína. Mas eu guardava no guarda-roupa. E um dia eu fui pegar algum documento e eu deixei a porta aberta. E eu saí para resolver os negócios e o cachorro foi lá e me pegou a cafeína e tomou. E aí me ligaram e aí foi pro pronto-socorro o cachorro e aí a médica disse, a doutora disse o seguinte, olha, nós já entramos com a lavagem, com os procedimentos. E ele vai passar a noite, ela, né? Vai passar a noite aqui e amanhã lá para 7h30 ela vai ter alta. E naquela época eu prestava serviço à noite para uma empresa francesa. E quando eu estou voltando para casa, ou melhor, quando eu chego, aí eu recebo uma ligação para ir lá na clínica. E eu confesso que assim, eu não era tão pegado a cachorro. E aí a cachorra veio falecer. E eu digo uma coisa, eu nunca chorei tanto por um cachorro como eu chorei aquele dia. Entendeu? Foi muito difícil, muito difícil.
Então, é que às vezes a pessoa, tem muita gente que não entende o significado do animal, seja ele gato ou cachorro, na vida das pessoas. Entendeu? Eu vejo até que existe alguma discriminação para Uber, né, que vê que alguém chega com um gato ou um cachorro, vai pegar um Uber, o cara fica até... É verdade que se o seu cachorro, o seu gato, sujar o Uber, você vai ser punido, você vai ter que pagar uma taxa de limpeza. Mas tem gente que faz uma discriminação, mas não sabe o que é ter um cachorro, o que é ter um gato, e ele faz parte da família, né, do dia a dia. E até lembrando, complementando a última pergunta que o Sombra fez, em relação à parte da pandemia, quando os animais chegaram, quando as pessoas passaram a ter mais animais, eu já perdi as contas de quantas histórias eu vi que esses animais chegaram em algum momento de crise da família. Ou seja, alguém passando por uma depressão, passando por uma perda. Então, assim, eles têm um propósito na nossa vida também, sabe? Por isso que eu sempre falo, é o amor de alguém, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito, 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 entendeu? Porque eu já passei por isso também, enfim, já perdi um também, e assim, sabe, você fica aquela cicatrizinha no coração, né? Lembra, cai aquele cisco no olho e tal. Então, sei lá, a gente leva muito isso em consideração. Então. E quando eu falo história assim, eu também lembro do Bola, né? Bola é um cachorro nosso que a gente tem numa chácara lá em Piracicaba. E uma vez o Bola estava ruim. O saudoso meu irmão Eli falou, o Bola tá ruim. Aí juntou com a Nádia, levou pra clínica. Aí fizeram os procedimentos. E acho que demorou 3 dias, o Bola ficou forte, ficou firme, né? Ficou. E vai fazer mais ou menos uns 50 dias que eu perdi a minha mãe. E no dia do velório, não só o Bola, o Bola sentiu que a minha mãe tinha descansado, até porque o velório era do lado da chácara, então você vê que o cachorro muda. Aí tinha um cachorrinho também, um outro que eu não lembro o nome, que é pegado à minha mãe, ele foi até na porta assim, de onde estava sendo velado a minha mãe, olhou e tal. Então o mesmo sentimento que nós temos pelo cachorro, o cachorro tem por nós também. Não é isso? Exatamente. Mas, gente, bom, vamos contar, vamos embora, vamos sair daqui. Fala aí. A gente tá falando muito de amor, muito de emocional, né? E a gente sabe, e é estatística, que a profissão da veterinária, aliás, o profissional veterinário é o profissional que mais comete o suicídio no mundo, né? Como que vocês lidam? Você, Thiago, como você lida? Como é o seu emocional? É difícil, porque pensa... Às vezes chega um paciente que está há 15 anos com o tutor, tem que fazer uma eutanásia. É uma situação triste, eu tenho que sair da sala, esperar 30 minutos e atender um cachorro como se nada tivesse acontecido. Então são casos que mexem muito com o emocional. Tem dia que você chega esgotado psicologicamente, fala, não aguento mais. E assim, se a gente não for atrás de um suporte, não tem um suporte psicológico fácil, né? Então é uma profissão que você sempre tem que estar com a mente boa, até porque você mexe com vida. Se você não está com a mente boa, você não tem cabeça para ver o melhor cenário, ver o melhor protocolo, entender o que está passando, né? Então, como a Bianca falou, é uma das profissões que mais comete suicídio por conta disso, né? A pressão é muito grande. A pessoa cobra muito. Cobra, mas aí eu vou desconcordar algumas coisas com os senhores. Porque eu entendi o que ela falou, a pergunta, porque não é só a profissão de vocês também que é cobrado. O policial militar também é cobrado. Os médicos também é cobrado. Olha o absurdo. Eu fiz um corte esses dias aí, coloquei no TikTok, e as pessoas não acompanham a lei. Então, a gente não vamos sair daqui, só vou dar uma demonstração. No hospital, na UPA, tem lá o vigilante patrimonial. O vigilante patrimonial, tá? Que também cuida de vida, como o Dr. Tiago também cuida. Então, se acontecer alguma coisa lá com um paciente e ele for bater boca com a médica, o vigilante não pode fazer nada. É uma lei. Tem que chamar a guarda municipal.
ou a polícia militar. Tanto é que, recentemente, tivemos uma ocorrência em São Caetano do Sul, que a médica foi agredida. Também no Hospital de Clínica, em São Bernardo do Campo, a médica foi agredida porque a paciente queria um atestado. Em São Bernardo, também acho que também... em São Caetano, também, acho que também queria atestado também. Mas agrediram a médica e os seguranças não puderam fazer nada. Agora, claro que o outro lado aqui de vocês é diferente, mas não deixa de ser vida. Sim. Entendeu? E assim, não é uma coisa de momento, mas é algo que vem crescendo, né? Sim. Exatamente. Uma coisa que vem crescendo. Fala, Sombra, o que você quer falar, Sombra? Eu queria saber se eles têm alguma fofoca, alguma tendência aqui no mercado pet que tá para acontecer, ou que eles percebem que tá caminhando para tal lugar. Toca. Ó, assim, para os veterinários, a novidade, que eu acho que não é mais novidade, é que a Pet Love comprou o Simples Vet, né? Isso. É que é um sistema que acho que 80% das clínicas por aí deve usar. Então a Pet Love, assim, eles estão, como eu falei, dominando o mercado, né? Estão comprando sistemas, comprando planos menores, estão começando a abrir franquias, né, agora também. Então, assim, e são os líderes da parte de plano de saúde, né? Então, mas aí que entra. Eu tenho uma amiga minha que ela, inclusive um morreu agora, uísque e conhaque. Tá? E aí o convênio que ela tem é antigo, né? Então ela paga muito baixo. Aí eu fui ver o convênio pro meu cachorro, é caro. Então, aí eu faço uma pergunta técnica, qual é mais fácil? Não sei se vocês vão poder me responder. Eu fazer um atendimento quando o cachorro passar, se precisar levar o cachorro, ou fazer um convênio? Eu não estou nem colocando a parte de o senhor como administrador como lucro, né? Estou colocando... Mas o que é melhor para o tutor em si, né? É que assim, eu acho que uma das coisas que os planos de saúde vêm para mudar é o tal do prevenir. Porque assim, hoje é habitual você ir no veterinário quando precisa. A gente faz isso com a própria vida, né? E com os animais meio que faz a mesma coisa. Então, acho que de 2 reuniões que eu já fui lá na Pet Love, que a gente foi convidado, uma das ideias do plano de saúde é começar a tratar a prevenção, entendeu? Então, a prevenção em primeiro lugar. A prevenção porque a prevenção, lugar. Tanto para o animal e tanto para o ser humano, eu consigo ver como está meu colesterol, meu coração, como está todo o meu corpo. O tal do check-upzinho, check-up. Vai a cada 6 meses, faz alguma coisinha, um exame de coração, de sangue, etc., um acompanhamento. Então, eles, pelo menos, nos vendem como isso, sabe? Porque num estudo lá que fizeram, no Brasil, se eu não me engano, acho que agora já chegou, mas quando eu fui em abril desse ano, acho que não tinha chegado a 1% dos animais domésticos no Brasil que tem atendimento veterinário frequente. É um mercado a ser muito explorado ainda, entendeu? Muito, muito. Então, a ideia dos planos de saúde da Pet Love em si, né, que é a que a gente tem mais proximidade, é levar para mais lares esse negócio de prevenção, entendeu? Eu sou leigo nessa parte, por isso que eu vou perguntar, tem crescido o mercado de plano de saúde para animal? Demais. Muito mesmo. E a Pet Love, ela tá bem grande, porque ela é... Como que funcionou? Existia um plano que chamava Health for Pet, né? Alguns anos atrás, que a Porto Seguro comprou. Né? E agora a carteira Pet da Porto Seguro, a Pet Love se fundiu com ela, entendeu? Então tem a Porto Seguro por trás, né? Então assim... Bom retiro todinho da Porto Seguro, teatro, Porto Seguro. Entendeu? Então assim, bom, a gente como credenciado não tem o que falar, sabe? Essa parceria com a Pet Love tem sido muito benéfica pra gente. A gente, por já ter um bom tempo aí de mercado, aí, a marca em si, a gente consegue ter um bom volume lá, tanto de plano como de particular, enfim, não temos o que reclamar. Mas na questão do plano, é bacana isso, porque assim, eu acho que a Pet Love tem planos, acho que a partir de 59, né, alguma coisa assim. Então assim, beleza, não dá pra fazer tudo, não dá nesse plano mais baratinho, mas você consegue pagar uma consulta, entendeu? Fazer uma vacina, o básico você consegue fazer, entendeu?
Porque é como se fosse uma bomba relógio, né? Então, assim, o tutor que não tem plano, ele só vai procurar o pet, na maioria dos casos, quando o animal tá ruim. E aí não adianta reclamar, porque o valor é alto. E aí o que acontece? Vira uma bomba relógio. Então, internação dali, aí, às vezes, procedimento cirúrgico, especialista, exame, aplicação, medicação, isso aí ver. A pessoa está gastando 15, 20 mil, sendo que se ela fizesse as consultas periódicas, os exames periódicos, o check-up, poderia identificar antes de fazer um tratamento, né? Eu pego muito tutor que o pet vai levar na clínica depois de 3 dias que ele está sem comer. Imagina a gente ficar 3 dias sem comer. Não dá. Eu na verdade, nosso tempo aqui vai rápido, né? Vai. E eu quero ouvir aí a Bianca alguma pergunta. Antes de eu perguntar, o Sombra, que fica aqui sempre me importunando, ele vai preparar uma pergunta ali, que ele tem ali, e a Bianca também, mas eu gostaria de saber, depois de mim, Bianca faz a pergunta e depois o Sombra faz. Mas eu vi aqui e pude entender naquilo que vocês passaram para nós aqui, que vocês são diferentes. Vocês vieram para ser diferente, tá? Mas eu preciso que o senhor fale na câmera da verdade aqui, novamente, endereço, rede social, telefone, por favor. Maravilha, vamos lá. Estamos na rua Simas Pimenta, 129, no Tatuapé. Na rua quem é ali da área com certeza conhece, na rua da biblioteca ali da Celso Garcia. Nossas redes sociais, Instagram é @milpatinhas, o 1000 numeral. O telefone fixo é o 29427744, WhatsApp 11912850920. Eu duvido se eu repetir novamente. Cadê o caderninho? E tem um ponto de referência, porque assim, a gente fala Tatuapé, para os mais leigos, né? Tatuapé. A Celso Garcia é a parte de baixo. Como que chama o shopping do lado de cá? É o Boulevard. O lado do Boulevard que fica mais Lá no fácil. Boulevard. Dá 7 minutos a pé do shopping, é bem pertinho. Qual é o nome do viaduto? Viaduto Azevedo, que a gente tá bem no pé do viaduto. Pé do viaduto. Ah, vocês são perto daquele viaduto ali? Bem no pé, Bem no pé atravessou mesmo. à direita ali, na primeira esquina. Maravilha. Muito bem localizados. Bem né? localizado. Eu queria ter uma casa ali no Tatuapé, mas tudo bem. Bianca, faça uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, né? Vou pedir para cada um de vocês deixar uma dica. Você, Felipe, para quem quer empreender na área pet, para quem está começando, né? E você, Thiago, para quem está iniciando na veterinária, tem ali uma posição de liderança, está começando agora, à frente de uma equipe técnica, né? Não só a operacional. Maravilha, vamos lá. Câmera da verdade. Bom, amigos, você que quer empreender, parece clichê, mas tem que estar na veia, como o seu Neves falou. Goste disso. Já saiba que você vai desenvolver gastrite, terror noturno, algumas coisas do gênero. Pode comprar e-mail para as aulas. Né? Síndrome do pânico. Mas quando você ama isso, você vai sentir, assim... A fórmula acho que é estudo, é você ir atrás, você procurar informação, não ter medo de perguntar. Eu, quando comecei, eu e meu sócio, na verdade, a gente ligou para alguns pet shops que a gente tinha como referência, assim, de espelho, onde queria chegar. Liguei, por incrível que pareça, fomos muito bem recebidos, os donos nos receberam. Fiz isso, fiz aquilo, isso deu certo, isso não deu. Então, assim, é perguntando que a gente consegue informação. Obviamente, a fórmula de bolo dele não vai ser a mesma que vai servir pra gente, mas você sempre vai pegar alguma coisinha ali que vai acabar se encaixando aí no seu cenário. E é isso, ir pra cima. Você falou algo que me chamou a atenção. É fácil a gente chegar não num concorrente, mas num camarada lá que tem a sua clínica, buscar informação, bater um papo com ele. Ele abre essa porta pra gente? Então, assim... Ou depende, uns abrem e outros não? Já imaginando que isso poderia acontecer, eu não fui em concorrente no bairro. Eu fui no concorrente lá Longe. perto do aeroporto de Congonhas, pra você ter noção na época. Então, Mas abriu a porta. Mas abriu super de boa, sentou a gente lá, apresentou toda a empresa. Trabalho com isso, trabalho com aquilo, já trabalhei com ração X, não deu certo, com Y deu, tal. O cara foi, só agradecer até hoje. Pra quem for da região aí
ali do aeroporto de Congonhas, chama Dr. Boris Pet Shop. Só tenho a agradecer, foi um cara que ajudou muito aí o... Tá perto de mim ali. Congonhas tá perto da minha casa. Cara, gente boníssima, ajudou bastante. E o doutor? Ó, aos meus colegas que estão iniciando agora, né? O que eu falo pra vocês? Não desistir. Se você nasceu com isso, pra isso, de cuidar dos animais, não desistir. Você vai ver que a veterinária é uma montanha-russa, né? Literalmente. Então, assim, estuda, sempre se atualizando, porque hoje a gente está falando uma coisa, pode ser que amanhã saia uma atualização e o que a gente está falando hoje fica no passado. Então, sempre está se atualizando, porque o mercado veterinário não tem nem o que falar em questão de crescimento. Vai crescer, tem oportunidade para todo mundo, né? Então, a minha dica é não desistir, porque não é fácil, o início realmente não é fácil. As oportunidades são escassas, né? Mas conforme você vai fazendo network, ganhando conhecimento, as coisas vão fluindo, né? Então, é isso o recado que eu tenho para falar. Eu vejo que é interessante, né? Você se forma, faz a pós-graduação e buscar sempre o conhecimento para estar sempre bem informado de tudo que está acontecendo, né? Especializar, isso é importante. Fala, Sombra. Olha, eu desliguei o microfone aqui, tava perdido. Eu imagino que você estava perdido. Tô Mas você está pensando no aqui bate-papo, chama o Neves, viu? A gente focou muito em cachorro, mas eles atendem também, sei lá, calopsita, papagaio, gato, tem outros animais que atendem lá na clínica ou é bem focado em cachorro? Ó, a gente é focado em cachorro e gatos, né? A área de parte de silvestres, a gente não tem ainda parceiros, até se alguém se interessar em veterinário, especialista silvestre, fazer parceria com a gente, né? Mas por enquanto tá focado em cachorros e gatos. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta? Respondeu? Tá, opa, e a hora que desligar aqui eu vou ter mais 1 milhão de perguntas. Ixi, Maria. Eita, Aí já vou mostrar a foto dos cachorros, falar se eu cuido direito, se eu sou um bom Fazer tutor aquela de cachorro. consulta via foto. Exatamente. Será que tá bem? Não, eu tenho um testemunho pra dar também. Vocês falaram bastante de plano de saúde. Fala. E a minha cachorra teve câncer de pele. E o que salvou, assim, eu ia ter que dar um jeito, nem que eu tivesse que vender o carro, sequestrar o Neves pra conseguir o dinheiro. Eu ia dar um jeito. Mas o plano de saúde me ajudou muito. Ajudou? Diminuiu bastante o custo, assim, eles marcaram grande parte, assim, tive que ter coparticipação, mas ajudou bastante. Mas o que eu achei interessante, porque na verdade, acho que foi o doutor que citou mais ou menos os valores de plano, porque, foi o Felipe? Foi. Porque na verdade, a colega minha, ela paga um valor mais ou menos próximo daquilo que o Felipe falou. Mas quando eu fui ver, aí estavam cobrando um valor muito alto. E eu não tenho um cachorro. Então, é que hoje em dia tem que pesquisar. Tem uma infinidade de planos. Hoje em dia você vai ter planos com coparticipações, você vai ter planos sem coparticipações, só que a mensalidade é maior, né? É tudo questão de, toda vez que for escolher um plano, você vê o que é a cobertura, os dias de carência, os hospitais credenciados, que às vezes, por exemplo, o plano é R$50, só que atende três clínicas. É igual o plano de saúde. Você tem que olhar. Literalmente, você tem que ver o que atende o seu pet. Já é um pet mais idoso. Será que não é bom considerar fazer um plano mais completo? Porque realmente, como o Thiago falou, é uma bomba relógio. A hora que estoura, a conta vem alta. Não tem Eu tô jeito. rindo aqui. Se for mais idoso, tem que ser Santa Major. Né? Não, mas é interessante. Pode completar, doutor. Eu acho que Felipe, eu acho que eu cortei isso. Não, mas é basicamente isso. Você vê Claro, todo mundo tem que analisar seu bolso e tal, mas a tal da prevenção realmente acaba ajudando muita gente, entendeu? Porque se a gente conseguir mudar esse conceito de não levar só a hora que a bomba estoura, a gente vai conseguir prevenir e, consequentemente, acabar economizando dinheiro, entendeu? Bom, eu como trabalho no ramo de segurança, eu trabalho com prevenção. Então, eu sou a favor da prevenção. Entendeu? Então, a prevenção... E é interessante que a prevenção para a segurança, a prevenção no plano, no sentido animal, né? Fazer um plano, ou é mais fácil fazer um plano para poder fazer a prevenção. É importante você ter um convênio médico, apesar que é muito caro hoje, né? Mas é importante você fazer a prevenção, não esperar na hora que o negócio chegar. Porque a hora que o negócio chegou, Sim.
Aí é difícil. Até eu que sou veterinário, meus cachorros têm plano de saúde. Aí. Entendeu? Mas eu vou pensar nisso. E Sim. na Pet Love, se eu não me engano, você faz primeiro pro seu pet, e aí conforme você vai colocando, você vai ganhando descontos. São descontos progressivos, né? 20, 30%. Legal. Eu não tinha esse conhecimento, eu vou buscar. E aí, se fazer Pet Love, pode ir lá microchipar com a gente. Né? Exato. Opa! Somos um dos poucos no Tatuapé que faz todos os dias. Todos os dias. Sim, a gente só não abre aos domingos, né? Mas lá, segunda a sábado, tendo horário, pode ir que a gente faz. Tá bom. Quero te agradecer, filha. Obrigado pela sua presença. As portas estão sempre abertas. E por favor, volte sempre, né? Sombra, Quer aguentar seu pai sozinho aqui? Eu também mereço, não, né? Vamos dividir esse negócio. Vocês é um caso antigo, né? doutor, suas considerações finais, por favor. Quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Por ter chamado a gente para expor um pouco da história do Mil Patinhas, passar algumas informações, né? E lembrar o pessoal que a melhor maneira de evitar os problemas é fazer a prevenção. Maravilha. Felipe, as suas considerações finais, mas fala de novo o telefone, por favor. Com certeza. Agradecer ao senhor Neves, Bianca, pelo convite. Ao Sombra, que está aí na sombra. Estamos na rua Simas Pimenta, 129 Tatuapé. Telefone 11 2942 7744. WhatsApp 11 9 1285 0920. Chama lá. Gente, para aquela câmera, muito obrigado a vocês. Obrigado, Sombra. A sua consideração final, Sombra. Ixi, eu queria agradecer demais. Hoje você trouxe uns convidados que eu vou abusar muito deles, velho. Então, ixi, vai, você ganhou até uns pontinhos comigo. Olha. Gente, para aquela câmera ali, ó. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau.